Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? Eu sinto que estou falando com vocês. Foi. E estamos aproveitando esse momento antes de começar a conversa para explicar um pouco do que se trata, né? O programa Narrativas de Brasis é um desdobramento do livro Tropifagia, que traz um pouco esse convite de comer o país tropical. No livro a gente introduz alguns debates acerca do Brasil, né? E, sobretudo, contextualizado com a atualidade, com a pandemia, com o contexto político. O que nós somos? E não só um Brasil tropical, difuso, bonito, estético lá para fora, mas um Brasil que é duro, um Brasil que é difícil, um Brasil que foi colonizado. E aí, Narrativas de Brasis, dando essa ideia de um território de fato plural e diverso. São 13 episódios nos quais a gente vai debater espiritualidade, pandemia, arte, estética, sensibilidade, cultura, política e tal. Cultura? Que bicho é esse? Cultura? Que bicho é... Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. Qual a história não contada de Brasil? Ou quais as histórias não contadas de Brasis? Você sabe o que é Pindorama? Você já ouviu falar em Abya Yala? A gente convidou algumas pessoas que têm bastante propriedade para contar para vocês um pouco sobre essas outras histórias de Brasil que eu, pelo menos, não aprendi na escola. E a gente apresenta o livro da Thaís dos Santos, Pujos que instigam, percepções que comunicam. Desde a invenção do Brasil, estivemos submetidos à subserviência dos mais remotos sistemas. A gramática econômica fundadora de nossa denominação, pau-brasil, a reiterada subtração de nossas riquezas naturais enquanto colônia, a exploração de pessoas para o enriquecimento de oligarquias nacionais e mundiais, o lema positivista de nossa bandeira, os modelos neocoloniais locais e transnacionais das relações de trabalho e a antinomia de nossa institucionalidade pública. Repetimos o modelo de civilização, primeiro ao modo europeu, durante 450 anos, e mais recentemente ao modo norte-americano nas últimas décadas. Uma história real, um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. A principal coisa que não é contada é esse começo da história, né, que já começa numa mentira. Houve uma descoberta no Brasil, todo mundo que estava aqui era índio. Aconteceu uma grande missa, né, toda simbólica daí do descobrimento do Brasil, tudo muito lindo. Só que na realidade mesmo, não era isso, né? Os colonizadores, eles chegaram aqui doentes, entendeu? Ninguém conta essa parte da história, né? Sempre mostrando lá eles como os guerreiros desbravadores aí das terras, só que eles vieram doentes, rastejando assim na areia. Dentro da nossa diversidade aqui, era só mais um povo ali chegando, e aí foram ajudar eles, trocar com eles, e olha tudo que aconteceu, né? Do Ayrton Krenak, que ele fez essa metáfora, né, que a América Latina, ela era um grande jardim medicinal dos povos que aqui habitavam, e de repente chega uma embarcação, algo muito esquisito, com um monte de gente doente morrendo, e desemboca aqui. O que aconteceu antes da chegada do colonizador? Quem eram essas pessoas? O que elas faziam? Ou será que o mundo inteiro estava brincando de estátua, como eu gosto de dizer? Todo mundo estava congelado, chegou o colonizador, aí todo mundo desperta e começa a viver. Não é assim. O que acontecia no dia 21 de abril de 1500? Vocês já se perguntaram sobre isso? Para falar da invasão de Abya Yala e da invasão das nossas terras de Pindorama, é possível fazer também uma comparação com o nosso contemporâneo, porque o modelo colonialista, ele é um modelo que ele se perpetua desde o período da invasão europeia, porque o próprio modelo imposto, que foi um modelo econômico baseado na plantation e no trabalho escravo, ele ainda se coloca como um modelo de produção no Brasil. Pindorama significa terra de palmeiras. Essa palavra fazia sentido para a experiência que existia aqui antes da chegada do colonizador. Brasil quer dizer o quê? O que é o Brasil, né? De onde surge isso? O nome Brasil vem do pau-brasil,
a primeira matéria-prima de exploração do país. Então, a primeira afirmação quanto ao Brasil é do lugar da exploração do dinheiro. Quando cortado parecia Brasis, parecia brasa, né? Por causa da vermelhidão. E aí esse nome do Brasil. Mas em primeiro lugar, essa terra de palmeiras, quem vivia aqui? Nós precisamos sempre olhar para o passado. No que se refere à história do Brasil, ela foi extremamente nociva para a memória afro-brasileira, entende? Porque ela interfere. Como ela é uma disciplina seletiva, ela decide o que vai estar em registro, o que vai estar em debate. E aí, você sendo uma criança negra, sendo uma criança indígena, sendo uma criança racializada, uma criança muçulmana, por exemplo, nós vamos para a escola. E aí, toda a nossa construção de pensamento está baseado numa história unilateral. É aí que a gente percebe o poder da narrativa. Quando contava a história do Brasil, e óbvio que naquele momento eu não gostava tanto de história como eu gosto hoje, né? Era exatamente isso, os caras grandes, barbudos, bem vestidos, que chegaram e que pisaram aqui, e que fizeram coisas maravilhosas, e que construíram, e que trouxeram à luz a verdade e a vida. Mas quando eu olhava para mim, eu não parecia com essas pessoas. Virando a página do descobrimento do Brasil, mais a seguir, com quem eu me parecia? Justamente com aquelas pessoas que foram trazidas para cá na condição de escravidão. Mas ninguém me contou por que elas estavam aqui. Ninguém me contou quem elas eram. Qual foi a razão para que no mundo inteiro, de tantos povos que existem no mundo, esse povo foi escravizado? Ninguém me contou isso. Isso traz um impacto negativo no que se refere à nossa autoestima, porque ninguém quer estar, né, identificado com algo que é colocado como inferior, como sofrido, como violento. E isso está presente nesse consciente coletivo por causa desse processo de educação, com foco na colonização, né, com foco no racismo. E aí a gente, quando vai acessando essas histórias, né, pelo nosso viés, a história cultural brasileira, que a gente vai se identificando com as belezas, com as riquezas, com as emancipações, né, e aí vai percebendo o que aconteceu antes desse processo de escravização, e também de saber que existiram vários movimentos, né, contrários ao que é colocado, o que era colocado nesses livros de história, a gente começa a ter uma identificação. A escola nos ensinou assim, né? Eles chegaram aqui, né, por um acaso, eles olharam a terra vista e descobriram o Brasil, porque eles estavam procurando as Índias. E aí, então, que um cara que é contado pra gente como muito genial, inovador, especial, quase um semideus, chamado Cristóvão Colombo, chega para a rainha e para o rei daquele lugar que na época não era Espanha, não era unificada, e ele diz assim: olha, eu tenho um projeto para chegar nas Índias, saindo pelo Ocidente, pelo Atlântico. Mas para que eu faça isso, e para que vocês tenham autonomia de comércio, eu preciso que vocês invistam na minha viagem. Que é lógico, né, gente? Precisa de patrocínio. Quando os europeus chegam aqui, significa que aqui tem gente, aqui tem civilização, aqui tem civilizações complexas. Da cabeceira ao delta do rio Amazonas, a gente pode falar dos Axaninca aos Marajoaras. Então, tu tens uma Amazônia inteira com civilizações complexas, mas que também foram subalternizadas pela chegada dos europeus. Isso se traduz a um modelo que se perpetua por mais de 500 anos, onde, quando esse europeu chega aqui, o intuito é de colonizar, além de colonizar, concentrar terras e se repartir o Brasil, inclusive se repartir, né, o país, se repartir o território, conforme eles se dividiam, se loteavam. A terra de Santa Cruz, a terra de Veracruz, iam se loteando até chegar em Brasília, como se loteiam até hoje, se loteava com aquelas pessoas todas dele. E quando ele pisa aqui no dia 12 de outubro de 1492, começa o nosso problema. Qual o problema, vocês podem me perguntar? Eu diria para vocês, todos. Nós compramos o que acontece hoje, em 2021,
e o que é colocado como uma possibilidade de progresso, de desenvolvimento e de que seja proveitoso economicamente para as elites que comandam o país Brasil hoje, se for comparar, se na invasão pindorâmica a gente tem uma elite colonial, aonde ela avança para cima de um território que tem gente, porque na Amazônia hoje também tem gente, e essa gente da Amazônia ela também é desconsiderada dentro da sua própria terra. A historiografia talvez é uma das disciplinas mais cruéis do planeta. Ela é uma espécie de coadjuvante, sei lá, parece um Iago, sabe? Iago de Otelo, tipo, quer ser o protagonista, mas não é, entende? Então, ou então fazem com que os outros pensem que esses outros são os protagonistas, mas é ela que está montando as peças, escolhendo o que tem que sair, o que tem que entrar, sabe? E o país também vive de um capital especulativo. Essa terra ela também faz parte de uma especulação imobiliária. Então, a própria política ruralista, aonde tem um pseudo-discurso de que eles produzem alimentos, mas que, na verdade, o que é produzido são commodities, ela também faz parte de um processo especulativo, que ele se arrasta há 500 anos, banhado em muito sangue e muita árvore e gente tombada. A narrativa central é a da colonização, né? E aí a gente, construindo a nossa, e como somos diversos, né? Nunca vai ter uma narrativa apenas de um povo. Eu tive essa preocupação de chamar, né, os outros parentes de outros povos para a gente pensar junto qual é a nossa narrativa, o que a gente quer passar, né? Porque muito se fala sobre o antirracismo que é preto, né? Mas a gente não fala que o indígena ele sofre racismo, porque pressupõe que o indígena ele não está nesses lugares, né? Não está inserido nesses lugares. Então, quando a gente coloca corpos indígenas presentes, né, pautas antirracistas, a gente está dizendo que esses corpos existem e que eles sofrem dentro da cidade ou em meio a qualquer colonização, né? A minha pergunta para vocês é, sabendo que existiam pessoas aqui, embora esses seres não tenham sido considerados pessoas, mas aqui eles estavam. Os europeus conheciam outros povos de outros lugares. Por que é que, então, eles traziam pessoas do continente africano para cá? Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que os africanos? Na escola, eu tenho certeza que vocês ouviram, assim como eu, a resposta é: os africanos foram escravizados porque eles eram mais fortes. Se era pela força, por que, por exemplo, sendo bem lúdica, tá? Não escravizaram os vikings? Os vikings eram povos do norte da Europa, fortes, barbudos, loiros, grandes, odiados também, dentro daquela lógica cristã. Por que não sequestraram eles, se era por uma questão de força? Ah, mas então sequestraram, trouxeram os africanos porque os índios eram preguiçosos. É isso que a gente aprende, né? Isso é uma injustiça e uma violência histórica sem precedente, gente. Os índios são chamados índios porque Colombo achou que estava na Índia. Ele não respeitou Yanomamis, Aimaras, Quechuas, Guaranis, Tupis. Não existiu o respeito a essas identidades. Existiu uma homogeneização. Todo mundo agora é índio. Alguém escravizada não tem direito de opinar. Ou você se adapta ou você morre. Os povos originários desse território foram escravizados, sim. Foram escravizados. Então é porque eles eram negros. Quem nunca ouviu falar isso? Se era pela cor da pele, por que não escravizaram os indianos da Índia? Se era pela cor, eles iam lá pegar canela, tecido, cravo e já trazia pessoas numa viagem só. Seria mais prático do ponto de vista logístico. Mas o fato que nos traz até aqui e que me trouxe até aqui é explicitar o que trouxe o africano até este território na condição de escravizado era o conhecimento tecnológico. Se você vai criar um sistema de produção, como por exemplo o sistema da cana-de-açúcar, gente, você não vai ter tempo de ensinar para a pessoa o que ela tem que fazer. É um sistema de produção. E aí eu quero citar algumas tecnologias que são fundamentais para o entendimento do mundo e para você ter uma civilização, ser civilizado, você precisa dominar a agricultura,
domesticação de animais, mineração e metalurgia, e a escrita. Todas essas tecnologias surgiram naquele território. Como que se pode dizer que o africano não era civilizado? Se foi ele que inventou isso? Eu costumo dizer que a ancestralidade é um peso para mim. Ela é pesada, porque ao mesmo tempo que eu preciso resgatar esses pensamentos, criações, sei lá, intelectuais que foram esquecidos ou apagados, eu tenho que lutar contra o meu apagamento, entende? Parece que eu estou carregando sei lá, a história ela já é uma bigorna, ela já é pesada. A memória negra fragmentada a partir da história parece sei lá, um planeta nessas coisas. Pior, talvez o sol mesmo que vai te queimando também, ou seja, parece que ele vai engolir todo mundo. E aí fica meio cíclico, aí parece que está carregando sempre cinzas e tomando cuidado para não ser queimado e esquecido também. Que é nesse momento que começa a construção do ego narcisístico branco. Ele olha para essas criaturas e pergunta: o que é isso? São humanos? Gente, essa pergunta é a origem dos problemas da modernidade. É a primeira vez na história que se registra a dúvida sobre a humanidade do outro. Essa pergunta, registrada nos diários do Colombo, atravessa o Atlântico. Quem vai responder essa pergunta? O clero da Igreja Católica e a nobreza, obviamente. O que é o clero? Padres, bispos, arcebispos e tal. Eugenia significa bem-nascido, né? Traduzindo, se não me engano, do latim, é bem-nascido. Te diz quem é melhor do que o outro a partir do gene. Isso na Europa, se a gente pensar, sei lá, Lombroso, que foi um cara que basicamente um dos grandes divulgadores da eugenia a partir da antropologia criminal. Quem eram os degenerados, né? Ali era aqueles povos populares da Itália não unificada, né? E que ele dizia que o crime estava no gene, estava no formato do crânio, aquelas coisas todas. Quando isso vem no Brasil, quem é que é? Pessoas negras, né? Pessoas indígenas. E aí esse clero se pergunta, né? Eles dizem assim, bom, são humanos ou não são humanos? Se eles não têm religião, eles não acreditam em Deus. Se eles não acreditam em Deus, eles não têm alma. Se eles não têm alma, eles não são humanos. E assim se resolveu o embate. E aí que começa o racismo. Nós precisamos criar essa consciência e essa memória e transmiti-la também, né? Esse critério de humanidade forjado com a invasão colonial, o humano é homem, o humano é branco, o humano é heterossexual, o humano é rico, o humano pertence ao império colonial. Quantos de nós, de 7 bilhões de pessoas, somos humanos, né? O que existe hoje no nosso meio, na construção da sociedade brasileira, é uma continuidade da colonização transformada no que chamamos de colonialidade. Por que colonialidade? A colonização, de fato, oficialmente não existe, né? Desde a independência do Brasil. Mas o sistema de pensamento está infiltrado em todos os poros da vida social. De brancos e não brancos, de negros e não negros, de indígenas e não indígenas. Ai, Daniele, eu não acho que é bem assim. Bom, então vamos pegar as revistas de moda e vamos entender como se construiu os padrões de beleza. Isso não é natural, não é inato à humanidade. Os padrões, todos os padrões são construídos e são frutos de um sistema de pensamento, de uma ideologia, de dominação. Porque se a gente pensar, o que aconteceu no século XIX, obviamente, a gente vivia um país escravocrata, etc., perere parará. Mas só que houve um revide, houve retornos, né? Houve revoltas, a gente pode falar em várias possibilidades, Palmares, Quilombo dos Urubus, Malês, Balaiado. Existe um programa de apagamento desses acontecimentos. Quando a gente vai fazer uma leitura das nossas lutas negras de emancipação, a maioria são colocadas como revolta, como se fosse uma coisa menor. E eu chamo de revolução não, porque eu considero como maior, por causa justamente das mudanças e dos impactos positivos que causam
nas nossas vidas, né? Essa evolução dos búzios, que são conhecida também como conjuração baiana, né? Volta dos alfaiates, em que assim existia, ainda estava num processo, né, de escravização. Esses heróis que eu falo, né, Manuel Faustino, Lucas Dantas, João de Deus, Luiz Gonzaga das Virgens, tem Ana Romana, Lucrécia Maria, tem vários nomes que foram importantes também dentro da Revolução. Influenciados por leituras revolucionárias da Revolução Francesa, e com essa influência eles começaram essas escritas e essas denúncias, traziam a fala da liberdade, igualdade, fraternidade, não dava mais para viver daquela forma, e que aí o interessante é que a população ela se unisse para modificar mesmo, né, essa realidade, né? Thaís dos Santos, estamos aqui hoje para lançar o seu livro, Búzios que Instigam, Percepções que Comunicam. Queria que você contasse um pouco do processo de pesquisa, né? O livro ele tem por base uma experiência como educadora que você teve na Escola Olodum, né? E está relacionado também com a Lei número 11.645, né, 08, que fala sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos das escolas brasileiras. A Revolução dos Búzios é a base, assim, eu sou apaixonada porque ela fala muito disso, né? Igualdade, fraternidade, respeito entre nós, né? E aí a coisa da irmandade é muito forte. E foi resultado também da sua dissertação de mestrado, né? Eu aposto realmente na arte, na educação, né? E que, assim, os conhecimentos, né, decoloniais mesmo, eles influenciam positivamente nessas crianças e nessas juventudes, e em mim também, né? Então, era uma pesquisa em que eu também observava esse movimento de transformação também, como pessoa. E a base foi uma construção dos jovens de uma música, dentro de uma aula, com a leitura da revista, da Revolução dos Búzios, que é da escola, que algumas semanas depois os meninos entraram de forma muito descontraída, animada, cantando, batucando, que eles eram da percussão, falando o nome dos heróis. Começaram com a frase, né? Surgiram 4 heróis na Bahia que lutavam pela liberdade todo dia. Essa era a frase. E era uma brincadeira. Só que dessa brincadeira eu peguei a frase e disse: a gente vai fazer a aula. Então a referência que eles traziam, né? Exemplos para eles atuarem na sociedade. Então eu falo dessa coisa da arte, da criação, desse potencial criativo como algo transformador. O que mata não é a origem, o que mata é o fenótipo. Eu penso que a Revolução dos Búzios ela tem esse impacto, né? Apesar do que no momento teve um delator no processo desse movimento deles, e que aí os 4 heróis eles foram assim, de uma forma muito cruel, né? Assassinados, foram expostas as partes dos corpos na praça, né, da Piedade, no sentido mesmo de parar, né? Porque na verdade não foi o que aconteceu, né? Que bom que foi assim, foi um impulso, foi uma mola propulsora para essa continuidade. Então na minha avaliação, a nossa independência começa lá. Na Revolução dos Búzios. Foi muito bonito, assim, a referência que traziam desse estudo das lutas, e ao mesmo tempo já tinham esse desejo de propagar isso entre seus familiares, na comunidade onde moravam, né? E aí você vai vendo que é uma referência de amor, de uma construção, né? E que eu falo essa coisa assim de anseios revolucionários animados por sentimentos de amor. Então, um movimento, né, era de amor e de esperança, assim, dessa transformação, né? De você olhar para o seu colega ou para sua colega e você não mais criticar ou rir porque ela tem um cabelo que é igual ao seu, mas que você não reconhece por causa da história negativa, né? Mas assim, de já olhar com esse olhar amoroso e de se ver como um reflexo, né, positivo. Valorizar o cabelo, valorizar a cor, né? Eu abro o livro trazendo essa perspectiva mesmo do amor como um amor que cura, né? E que é o que Bell Hooks fala, e também faço uma relação com o amor que é trazido dentro da discussão do Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que é um amor solidário, né? Que é um amor
que constrói, que não é, a gente não está falando aqui desse amor, do amor romântico, mas de um amor relacionado com a empatia, com a solidariedade, com a irmandade. Pelo menos eu fui, como educadora, com esse movimento de contribuir dessa forma com aquelas juventudes que estavam presentes, que também chegavam, né, nesse mesmo, com esse mesmo nível assim, de autoestima baixa, né? De não se identificar com o seu cabelo, de não gostar, né, de se olhar. Eu fazia várias atividades com espelho, com fotografias, com imagens, né, e deles mesmos, delas mesmas, e assim, no início eles ficavam bem chocados, e aí depois eu ia se trabalhando isso para aprender a gostar de si, né? Mais dos nossos, né? Porque se for pensar, nós somos maioria, né? Só que a gente tem que se unir, a gente tem que entender, né? Qual é o momento que a gente está vivendo hoje? Quais são as consequências dessa colonização que atingiu nossos corpos, né? Então, entendendo isso, a gente vai ter muita coisa para construir, para caminhar junto. E realmente seria o começo aí de uma revolução, que é que a gente tanto quer, né? A verdadeira revolução. A colonização alimentar e essa colonização gastronômica, ela acontece em várias dimensões. Se a gente pensar no corpo, por exemplo, existe um corpo que ele é aceitável à mesa, enquanto que o corpo originário, a cuia, ela é subalternizada, o ato de comer com as mãos, o ato de trabalhar o alimento com as mãos, o ato corporal de se alimentar, ele também tem um processo onde ele é dividido, onde existe um corpo que é socialmente aceito como um corpo civilizado gastronomicamente, né, com as etiquetas a partir da ideia europeia, e um corpo que ele é um corpo subalternizado e colocado sobre ele uma alcunha de que isso é coisa de gente pobre, isso é algo que não é aceitável. E o mesmo também acontece com preparos, com nomes, com as palavras, com a forma com que as coisas são servidas, com os utensílios. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Ixi, Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, o trem pegou, vocês nem pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? O Brasil, para mim, é contraditório, incoerente, hipócrita. Eu diria que o Brasil é a amnésia. Entende? Eu acho, e tudo se dá muito, talvez, através daí. Para mim, ele é uma invenção, né? E foi crescendo aí em cima de vários cemitérios, em cima de corpos mesmo. O brasileiro, ele não tem foto, não tem registro que nos faça se envergonhar do que a gente fez, né? O Brasil, para mim, de fato, é abundante, é diverso, traz uma riqueza, mas que o contexto, né, que a gente vivencia mesmo no dia a dia, como você trouxe da questão das dores e das violências, eles ficam como se fosse um calo, assim. O Brasil é um continental esquecimento, assim, o tamanho continental dele, sabe? É um continental esquecimento. Então, para mim, o Brasil é uma invenção que tem que parar de existir. Não existe democracia, né? Enquanto não existir demarcação, não vai ter uma evolução, não vai ter uma coisa que a gente pode se chamar de bem viver, né? Mas, da mesma forma que é tudo isso, o Brasil é possibilidade, é esperança, é construção do novo. Para mim, isso é o Brasil. Você quer dar uma palhinha pra gente? Uma palhinha. Olha, eu vou dar uma palhinha na real é um spoiler do meu novo álbum que eu tô aí para lançar. Ela fala assim: eu quero respirar, eu já estive aqui antes. A gente foi colônia durante 300 anos, né? Uma colônia escravocrata. E eu acho que isso daí está muito marcado na nossa relação
com a política e, sobretudo, com o Estado. Eu ouço tua voz dentro de mim, me silencio e deixa tua voz falar, levar, lavar tudo aquilo que não soma. Entre garfos, roupas e o falso bem-estar, tudo que existe pra me afastar. Se no pulmão do mundo tá faltando ar, imagina, imagina, imagina se fosse por vingança, sofre pra soltar a reparação. Imagina perder a herança banhada de sangue.